Neste momento do ano eleitoral, os partidos buscam identificar quem serão seus candidatos em outubro, como vão viabilizar as candidaturas e que alianças irão buscar, para, no passo seguinte, lidarem com muitos outros desafios. As eleições em meio à crise de confiança na política, o limite de dinheiro nas campanhas e as novidades da legislação que entraram em vigor em 2018. Sobre tudo isso e as disputas que serão travadas, eu converso com o deputado Duarte Bechir, do PSD. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Prazer ter o senhor aqui. Prazer todo nosso. Deputado, nas capitais e regiões metropolitanas, tudo leva a crer que há um desgaste muito grande das forças políticas tradicionais. E como é que o senhor acha que isso vai impactar? Isso deve, a gente supõe que isso deve impactar o voto nessas regiões. E no interior? O senhor é um deputado que tem a sua votação no sul de Minas, praticamente né? Solar. Numa área do sul de Minas. E conhece bem o interior e as campanhas no interior. Como é que isso vai acontecer no interior? Bom, eu acho que o seu relato, ele é 100% do que eu também sinto que está acontecendo. Especialmente nas cidades grandes, vamos citar Juiz de Fora, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Sete Lagoas, as cidades polos. Eu estou sentindo que as pessoas, quanto mais população, mais a indiferença com a política. E essa indiferença não chega na proporção que hoje se encontra na capital e nas cidades polo, nas pequenas cidades, nos redutos eleitorais e cidades pequenas. Cara? É porque nas capitais e nas cidades grandes não existem os dois lados, não existem os dois adversários históricos, não existe disputa de grupos políticos. Belo Horizonte não tem grupo político. Quem comanda Belo Horizonte? Aí você me pergunta, você vai para Conceição das Pedras, pertinho de Pedralva, lá é o 14 e o 45. O 14 disputa com 45. Que são famílias, né? São. E o candidato do 14 tem que vencer o candidato do 45. Depois da eleição, quem ganhou a eleição foi o nosso grupo. Isso não existe nas cidades grandes. Então, o voto ainda vai ser mais aproveitado em percentual nas pequenas e até médias cidades do que nas grandes cidades. Quer dizer, isso, o senhor está querendo dizer, então, quer dizer, que permanece como, será do mesmo jeito as campanhas no interior? Ou tem outros recursos, táticas novas que podem ser adotadas? Como é que o senhor está vendo essa campanha? Tá, eu vejo que, como a legislação delimitou o custo para cada candidato, o federal pode gastar até 2,5 milhões e nós temos 1,5 milhão para o estadual gastar. 1 milhão ou 1,5 milhão? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão para o estadual. Sim. E 2,5 milhões para o federal. Isso. O que acontece? Vamos ter que reinventar alguma coisa de fato, porque nós temos, se você olhar na prestação de conta que está disponível no TRE, você vai ver candidato a deputado estadual ter declarado 5, 6 milhões de reais para eleger. Isso na eleição de passada. 2014. Você vai ver candidato federal que declarou ainda muito mais do que 5 milhões para eleger deputado federal. Isso vai mudar? Vai mudar. Pode mudar? Eu acredito que sim. Já existem algumas falas, e eu conversava com você, de ministros que acham que vai ser quase que a explosão do Caixa 2, a efetivação do Caixa 2. Essa foi uma declaração pública do ministro Gilmar Mendes. Tá certo, mas eu acho que também, em contraponto a essa notícia, a essa fala do ministro, eu acho que o povo, como está muito vigilante, atento, insatisfeito com o momento político, vai acabar agindo como uma forma de investigadores, denúncia. O povo vai fiscalizar também o comportamento dos candidatos na eleição. Por exemplo, temo muito que você chegue numa determinada localidade, onde você não fazia político ou faz com muita liberdade, contrata carro de som, contrata cabo eleitoral e aquilo você imaginava que poderia ficar para ser sem prestar conta daquilo. E as pessoas podem te denunciar, ir ao juiz, ao promotor, pergunta se aquela pessoa recebeu do deputado. Esse carro de som está na relação que o deputado entregou ao TRE, que ele pagou e gastou. Eu acho que vai ter muito denuncismo e o povo com a insatisfação. O senhor acha que isso é mais fácil de acontecer no interior do estado? Acho, com toda certeza. Porque as relações são mais pessoais, justamente mais conhecem próximas. mais e as pessoas vivem mais o dia a dia
um do outro. E as disputas também são mais duras, é conforme eu te falei. Então aí um vai vigiar o outro lado. Sim. E aí pode que isso aconteça. Os cabos eleitorais, levando em conta as mudanças na legislação, as limitações de recursos, esse clima de desconfiança, mesmo o senhor dizendo que isso não chega tanto no interior e tal, nós sabemos que tem um sentimento muito disseminado de desconfiança mesmo com o fazer político. Né? Como é que o senhor acha que isso pode alterar, se vai alterar? Quem são os cabos eleitorais, aqueles cabos eleitorais que são tradicionais, como os empresários locais, os prefeitos, não é? Enfim, os seus assistentes, as pessoas que trabalham com política? Eu acho que é o seguinte, quando você tem o grupo político, ele é muito dinâmico. Vou colocar um exemplo, eu vou ser votado pela primeira vez em Barroso. Lá nós temos a figura de uma ex-prefeita muito conhecida, muito querida, muito respeitada. Eu estive com ela antes de fazer qualquer obra naquela cidade. Ela disse, olha, eu apoio, mas eu tenho que falar para o povo o que você fez. Se você tiver condições de fazer algo antes da eleição, eu vou ter chance de te apoiar. Então, no interior, eles trabalham muito em cima do que você fez, daquilo que você pode apresentar, se torna o seu cartão de visita e aquilo ganha muita força na eleição para que eles apresentem o seu trabalho e te apresentem juntamente. Por quê? Mais ainda nessa eleição. É porque realmente o povo está desconfiado, a insatisfação, a antipatia. Vai ser carregado adiante as propostas que levem em conta um trabalho e uma vida. O exemplo e o trabalho juntos. E isso vai fortalecer a eleição e vai ser fator determinante para se buscar uma eleição, na minha opinião. Algumas mudanças, nós estamos falando de mudanças que aconteceram, é porque houve uma reforma, né? Uma reforma que foi... mínima, mas aconteceu. Pequena, mas aquém do que era esperado, mas ela aconteceu, foi aprovada no Congresso e passa a valer. As primeiras regras novas começam a valer agora em 2018. Uma delas é que restringiu-se ainda mais o tempo de TV, que agora são só 35 dias, não é? E a campanha de 45 dias. A janela partidária ficou maior, a possibilidade de mudança de domicílio, enfim, houve uma mexida nesse sentido. O que o senhor acha que essas mudanças a que eu me referi, especialmente o uso da TV, pode influenciar? Eu sei que para a candidatura proporcional, não é? Talvez não tenha nenhum peso, porque aparece um monte de fotinhas. É muito rápido, né, a aparição. Mas o que pode implicar aí um espaço melhor para a coligação, por exemplo, que o senhor fizer parte? Eu vou dividir em duas etapas a minha resposta para contemplar aí o objetivo da sua pergunta. Você disse no primeiro momento que a reforma não foi ideal, foi aquém. Realmente. Estudou-se na possibilidade, quando falou-se na reforma, de implantar o voto distrital misto, para que as regiões tivessem em cada uma delas o seu representante. Não foi possível. Tentaram o voto majoritário. Os mais votados seriam eleitos sem obedecer à proporcionalidade. Não ia ter a proporcionalidade. Você lembra disso? Também não passou. Então, onde chegou? Chegou num ponto que agrada, que acolhe, que abriga quem está no poder. Se você tira o tempo de TV, quem já é conhecido se mantém. Quem não é conhecido, não se tem tempo para apresentar. Numa campanha curta, com o tempo de TV reduzido, como as pessoas vão conhecer? Exemplo de prática, o deputado Rodrigo Pacheco começou a crescer já no finalzinho da campanha para prefeito de Belo Horizonte. Estou dando o Rodrigo como exemplo, porque é um nome hoje festejado aí para ser possível candidato, mas que fala muito bem, se posiciona, inteligente, versátil, dinâmico, mas que o tempo de televisão foi o seu principal adversário. O período da campanha foi adversário. Então, com esse tempo reduzido, e diz que esse recurso que não vai ser mais gasto, vai ser levado... Só para o pessoal do interior que não sabe quem é Rodrigo Pacheco, ele foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte, é o deputado federal. Ele é deputado federal pelo PMDB. Esse tempo reduzido, olha, nós vamos... Desse recurso que se gastava, nós vamos gastar na campanha. Essa foi a ideia, economizar aqui para passar para lá. E isso beneficia quem? Quem já é conhecido, quem já está na mídia, quem já tem algo pronto, feito, colocado, história. Eu acho que essa regra também não beneficiou as novas lideranças.
a renovação que às vezes as pessoas esperam, ela não foi feita para ajudar a construir novas lideranças. Então, eu acho que acaba que ficando quem está e que a renovação não vai ser tão grande como se espera aí, os segmentos, especialmente da mídia, porque não se dá tempo de construir novas lideranças. E o senhor, pessoalmente, está animado? O seu partido, essas perspectivas para a disputa propriamente dita esse ano, majoritária? Eu acho que é o seguinte, a majoritária, nós vamos ter um tempo maior, mas vamos falar na nossa proporcional, na de deputado. Nós temos hoje 6 deputados estaduais. Lafayette Andrada, do PSD, sai deputado federal. Leandro Genaro, com outros dirigentes da Igreja do Evangelho Quadrangular, está aí conversando, talvez não fique, possa ficar conosco no PSD. Fica certeza, Fábio Xerém, Dr. Wilson Batista, Carlos Soares e eu. Nós temos 4 candidatos, 4 deputados com cadeira, que permanecem para a reeleição. Eu acho que os 4 deputados do PSD são deputados atuantes e que vieram para cá com votações consagradas, tudo quase acima de 70 mil votos, esses deputados, e alguns deles que chegaram próximo de 100. Então, são votações muito fortes que dão a oportunidade de serem aí, mais uma vez, reconduzidos aos cargos. Eu acho que o trabalho que cada um fez aqui e nas suas bases é que leva em conta. E o majoritário, quer dizer, a majoritária é que se começa agora, para o governo do Estado. O que vai ser o PSD? Onde nós vamos estar? Com quem estamos conversando? Isso começou agora, é muito recente. Tá, então antes da gente entrar especificamente do que o PSD está discutindo, conversando, perfeito, eu queria colocar para o senhor o cenário que a gente está vendo se formar no horizonte para essa disputa pelo governo de Minas. As forças políticas mais fortes, que antes eram 2, PT, comandando um campo político, e PSDB, outro campo político, parece que agora vão virar 3. O campo político do PSDB, nós temos aí parece uma divisão, não é? Com Diniz Pinheiro, que foi presidente da Assembleia, o deputado Diniz Pinheiro. Foi do PSDB. Que foi do PSDB, hoje está no PP e pode sair do PP, mas enfim está se aliando a Márcio Lacerda do PSB, como uma terceira força que deve ter expressão na disputa. O que o PSD, o que o senhor está vendo desse cenário? Olha, a movimentação nesses meses que antecedem aí o período de transferência, ela é muito útil para o desenvolvimento do processo. Agora se fala muito, mas o que acontece é a partir de março, quando se define a janela, e até mesmo, por exemplo, dizem que o nosso governador poderia renunciar e vir como candidato a Senado. São conversas no meio político. Então, são muitas... Emissários deles já negaram isso a mim também já negaram, mas eu disse que são conversas que estão colocadas e nenhuma afirmação realmente por parte do governador que isso vá acontecer. Mas são conversas. Nesse momento, o PSD conversa com Márcio Lacerda. O retrato de agora, você me pergunta, vamos tirar aí uma fotografia. Sim. Bateu, o PSD conversa com Márcio Lacerda. Unicamente com Márcio Lacerda nesse momento. Nós vamos nos reunir semana que vem, no dia 26, segunda-feira, uma reunião da executiva, e vamos tratar dessas conversas com quem mais nós vamos ter uma abertura, na visão dos nossos dirigentes, dos deputados federais, que estão constantemente em Brasília, e também vão ouvir dos estaduais, que estão constantemente aqui no centro do governo do Estado, com a Assembleia, as nossas opiniões. Hoje o PSD conversa com Márcio Lacerda oficialmente, conversa. E essa conversa, ela vai até um limite que já nos é possibilitado, o PSD, ter o candidato a vice na chapa do Márcio Lacerda. Isso foi ofertado ao PSD pelo Márcio Lacerda. Essa foi a nossa primeira conversa com o Márcio Lacerda, a possibilidade do PSD indicar um nome para compor a chapa de vice com ele na companhia. Porque o nome do Diniz Pinheiro também é colocado, foi ofertado a ele, pelo menos foi o que foi noticiado,
a possibilidade de escolher entre a vice e uma candidatura ao Senado. É o que está colocado, inclusive, no dia de hoje. No dia de hoje, alguns meios de comunicação da capital trazem essa informação de uma forma muito forte, decisiva, que isso está acontecendo, mas ainda longe dos nossos olhares. Eu falei com o presidente Diego, falei, presidente, alguma movimentação aí no cenário que eu sei ainda não deu tempo de nos passar, falei com ele ao telefone, ele falou assim, Duarte, o que acontece, na nossa opinião, é que essas pedras começam a serem colocadas no tabuleiro, mas não de forma real. O que está certo é aquilo que nós conversamos com o Lacerda. Não tem outra história ainda. Alguns jornais, algum vídeo de comunicação coloca aí uma pedra no tabuleiro para criar um ambiente de discussão, como foi colocado o governador, aventada a possibilidade de ir para o Senado. Então, são especulações. O que tem certeza é a possibilidade do PSD discutir com o Márcio Lacerda uma possível candidatura do PSD na chapa como vice. Agora, como é que o senhor enxerga a força política do Lacerda? Levando em consideração Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos e que em 2016 tentou fazer sem sucesso o sucessor dele, né? Na última hora, o que nós vimos foi que os arranjos que ele fez, as alianças que ele fez, se bandearam para o grupo que estava em torno da candidatura do PSDB, que era a candidatura do hoje deputado João Leite. Então, a pergunta é, o quanto 2016 pode ser, digamos, pouco promissor, a lembrança de 2016 pode ser pouco promissora para uma candidatura ao governo de Márcio Lacerda? Eu acho que o 2016 para o Márcio Lacerda foi um ano de equívoco eleitoral. No final, um candidato era fulano, acabou que resolveu se apoiar o vice na última hora e não se criou um caminho para que o vice dele. Não criou um caminho para que isso acontecesse efetivamente, politicamente, que se criasse um grupo que pudesse levar a primeira ideia adiante, porque o candidato a prefeito do Márcio não era o vice. Não era o vice. Né? Então, eu acho que foi o ano do equívoco político, que o Márcio Lacerda e o grupo acabou não dando conta de fazer até o final. E não deu certo, a candidatura foi realmente muito inexpressiva. Mas o quanto isso pode ser um mau indicativo para as alianças e os arranjos políticos? É o que eu quero dizer. É que eu acho que o erro de 2016 tem tudo para ser consertado agora na próxima eleição. Começa-se a conversar com antecedência, a fortalecer. Existe entre o meio político aí uma fala, o Márcio não é muito político, o Márcio ele não é amistoso, o Márcio falta a ele um pouquinho de, talvez, um carinho maior político com a classe para chamar, conversar. E nós tivemos um café com o Márcio e eu estou vendo, não conhecia perfeitamente, mas se era assim, eu estou vendo o Márcio diferente conosco nessa primeira reunião. Agradável, chamando o PSD para conversar da importância do partido. Então, eu acho que 2016 foi um erro que está sendo corrigido agora. O PSD, o senhor está falando em conversas, né? Isso. Conversas não são necessariamente o Délio Malheiro é do nosso partido até. Que possibilidade existe do PSD e, por exemplo, para uma aliança em torno da reeleição do governador? Bom, o que nós temos agora... O PSD agora... hoje não está na oposição ao governador aqui na casa. Não, estamos votando com o governo, apoiamos o governo. O que acontece? É o que eu lhe falei no início. Hoje são conversas. Nós iniciamos com o Lacerda, queremos e vamos ouvir o presidente da Assembleia, o deputado Adalclévia Lopes, sobre a situação que o presidente também está vendo, o que a gente pode construir junto, porque, quer queira, quer não queira, o sentimento do deputado estadual difere do federal. O federal tem uma vida ligada a Brasília, não liga ao governo do estado, e nós estamos ligados diretamente ao governo do estado. A nossa relação com o líder do governo, Durval, é muito boa, com o próprio presidente da Assembleia é muito boa. Então, nós temos ainda algumas conversas para serem tratadas e nós, os deputados estaduais, levarmos ao partido a nossa visão, o nosso ponto, como é que nós achamos que deva e combinar com os federais o debate, o que eles querem, como eles estão vendo, mas também que ouçam os estaduais. Agora, quando o senhor fala isso, deixa claro uma outra coisa. O senhor fez parte, o seu partido fez parte de um campo político que era o campo que estava
durante muitos anos esteve sob a liderança do PSDB de Aécio Neves. E agora o que nós vemos são pelo menos 3 forças. Aí a possibilidade do PSD não ficar ou com um lado ou com o outro, com Lacerda, ou eventualmente com o governador Fernando Pimentel, e não integrar esse campo político. O que o senhor acha que aconteceu para que haja essa divisão? Isso pode estar relacionado à situação de fragilidade do senador Aécio Neves, que fragilizou inclusive sua liderança? Olha, eu acho que essa situação ela se inicia com a eleição passada de governo de Minas. Houve naquela eleição passada um sentimento de que o candidato ideal não seria o apresentado Pimenta da Veiga. Teria sido talvez mais contundente a candidatura do próprio Alberto, que era governador em exercício naquela época, tinha assumido o governo com afastamento do Anastasia para ser candidato ao Senado. O próprio Marcos Pestana colocava seu nome, uma liderança, presidente do PSDB, e o Diniz Pinheiro também colocou seu nome à disposição para disputar o governo de Minas. Diante de 3 grandes nomes, excelentes pessoas, resolveu buscar um quarto que não desagradaria os 3, nem você, nem você. Talvez essa divisão, mal feita na eleição passada, mal feita porque os nomes que estavam prontos poderiam ter resultado melhor. Houve aí o início de uma divisão de forças e que agora, de forma latente, o próprio Diniz Pinheiro se manifesta como uma possibilidade de se aliar ao campo político do Márcio Lacerda. Uma terceira via. Sim. O senhor acha que o senador Anastasia, que é um herdeiro político, né, enfim, e que se tornou uma liderança política, de uma forma diferente que o senador Aécio Neves, mas tem uma liderança, que ele pode resgatar esse grupo? Existe alguma possibilidade dele fazer esse arranjo de forças que está sendo colocado aí para disputa ser revisto? O senador Anastasia é uma pessoa diferenciada em todo sentido. Isso se ele for candidato ou não? Eu digo que a sua forma de agir, a respeitabilidade que ele tem de todos, o carinho, a atenção, faz dele realmente alguém muito diferente das demais lideranças políticas de Minas Gerais. E talvez ele tenha essa capacidade de buscar uma união maior. Mas se o momento não for buscado e se passar o tempo como já se tem passado, até isso de acontecer, eu vejo cada vez ficar mais difícil essa união em torno de um. Porque já se começam a criar os nomes, as divisões. O próprio Diniz já se começa a demonstrar que caminhará distante desse grupo. Eu fui líder do governador Anastasia na Assembleia. Então, eu acho que se isso for ocorrer, o sentimento tem que ser a partir de agora, de imediato, para se não deixar que as pernas andem muito longe, a caminhada ficou distante e não tenha condições de voltar ao caminho inicial, onde poderia haver o entendimento. E ele já sinalizou, ele fez uma sinalização em relação a Rodrigo Pacheco, né? Que caminha para deixar o PMDB. Né? Eu acho que essa manifestação ela foi um pouco inoportuna, porque o Diniz Pinheiro fez um movimento em Belo Horizonte e chegou à Assembleia esse movimento através das redes sociais e pessoas conversavam. A própria deputada Ione, que é irmã do Diniz, trazia as informações, fotos do grande evento ocorrido em um dia, em que o senador Anastasia esteve presente nele. E no outro dia, há uma manifestação gravada, um recebimento de uma visita do Rodrigo com a Anastasia, e aquilo começou a chocar com a fala de segunda no Diniz e com a fala de terça ou quarta com o Rodrigo. Então, isso teve realmente, eu vejo que pode ter causado um mal-estar e uma divisão. Manifestações de apoio aos duas. Né? E talvez isso tenha também dividido e possa criar aí um caminho em que não se cruze mais essas duas estradas. Pode, mas são tudo suposições. Política é assim, como dizia Magalhães Pinto, cada hora está de um jeito, são as nuvens. E o PSD está esperando essas nuvens se mexer. Estamos conversando para ver o melhor casamento, por quem a gente vai idealizar um trabalho bacana, se vamos continuar no grupo que está, se vai mudar. O PSD está esperando e reunirá semana que vem para que essa decisão fique mais forte. Deputado, foi um prazer ter o senhor no mundo político. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade.
Eu conversei com o deputado estadual Duarte Bechir, do PSD. Nós falamos aqui dos desafios das campanhas políticas, sejam as proporcionais, sejam as majoritárias, e especificamente da disputa e o cenário eleitoral que se avizinha para outubro, aqui em Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.